1 aos Coríntios 1, 22 e 23. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém. Claramente, irmãos, a palavra de Deus nos ensina para onde nós devemos olhar, para qual pregação nós devemos olhar. A palavra de Deus não nos aponta a outra direção senão Cristo e Ele crucificado. Não existe outro Cristo, não existe outra maneira de nós agradarmos a Deus, outra maneira de nós adorarmos a Deus, outra maneira de nós sermos salvos, outra maneira de nós sermos perdoados, a não ser Cristo crucificado. Paulo está dando uma resposta aqui. Os judeus, eles queriam uma prova, eles queriam um sinal de que Jesus era realmente o Messias, o Salvador. E os gregos, eles queriam sabedoria, um discurso sábio, algo que explicasse para eles alguma coisa a respeito de Cristo e a respeito de Deus. Eles queriam uma base filosófica para a salvação. E a resposta de Paulo é: nós pregamos Cristo, Cristo crucificado. Cristo é a melhor resposta que um homem pode ter. É a maior resposta para todos nós e até mesmo para o mundo perdido que está em delitos e pecados. Cristo é a resposta de Deus e não há outra resposta. Nós podemos ler toda a Bíblia e nós vamos encontrar Cristo na Bíblia. Cristo é o centro de tudo. Ele é o Verbo que se fez carne. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dEle. Tudo que existe foi feito por meio de Cristo. Irmãos, Jesus, Ele é tão poderoso, Ele é tão grande, que a Bíblia o revela como Deus. Não há outra explicação para um ser com tamanho poder e glória e santidade, a não ser que Ele seja Deus. Jesus é Deus. Ele é o Senhor de tudo. Então a resposta que Deus deu para nós é uma resposta a ser levada a sério. A resposta que Deus nos deu por causa do nosso estado caído e perdido é Jesus. É o que nós precisávamos. Um discurso filosófico não ia resolver o problema da nossa pecaminosidade. Um sinal miraculoso, sinal de milagre, não ia resolver a nossa situação. Irmãos, há muita gente procurando ainda um sinal. Há muita gente procurando algum milagre para dizer assim: agora eu vou servir a Deus, agora Deus me provou que Jesus faz milagres. Isso está errado. O grande milagre de Deus é o fato de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, é o fato de Jesus Cristo viver como homem, e Ele veio a esse mundo em forma de homem, Ele se humilhou à forma de homem, Ele viveu como nós vivemos, Ele andou como nós andamos, respirou como nós respiramos, e morreu na cruz, numa morte dolorosa, sanguinolenta, terrível, sem nenhuma compaixão.
Jesus Cristo é a resposta de Deus para todos nós. Jesus Cristo é a resposta quando nós perguntamos para Deus: Senhor, o que é que nós merecemos? Deus dá a resposta: vocês merecem a morte, a cruz. É o que nós merecemos. Mas Jesus Cristo é a resposta também quando nós falamos para Deus: Senhor, eu não quero mais levar essa vida, eu não quero mais viver uma vida sendo escravo de mim mesmo, sendo escravo do pecado, servindo a esse mundo. Deus mostra Cristo e Cristo crucificado. Então Jesus, ele é um escândalo para aquele que não crê. Ele é falta de sabedoria para aquele que não crê. Nós cristãos, em toda a história, fomos ridicularizados pelo mundo, porque nós cremos em algo que é uma loucura para o mundo. Paulo estava explicando sobre isso. O Evangelho é uma loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria, ela invade o nosso ser, ela invade a nossa alma, ela invade a nossa mente, ela invade o nosso coração de uma forma muito profunda, porque ela vem através de um milagre do Senhor para a nossa alma. A resposta de Deus não é uma resposta superficial. A resposta de Deus não é uma resposta que passa acima das nossas cabeças, acima do nosso entendimento. A resposta de Deus é uma clara e objetiva: é Cristo crucificado. Isso é maravilhoso. O mundo pode escarnecer. As pessoas contemporâneas de Cristo não o receberam, antes o crucificaram. O mundo de hoje não recebe Cristo, eles odeiam Cristo. E nós, irmãos, pela misericórdia e graça do Senhor, recebemos esse dom de Deus, a nossa fé, essa fé que foi gerada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, essa fé que nos leva a abrir a Bíblia nesta passagem e ver apóstolo Paulo dizendo aqui a respeito da resposta. E essa resposta maravilhosa, essa resposta que vem de Deus, é o seu Filho amado, pregado numa cruz, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos rebeliões contra Deus. Se você olhar para Deus, e se você conversar com Ele, só você e Deus, e você falar para Deus: Senhor, o Senhor me ama? O Senhor me ama de verdade? A resposta de Deus para essa pergunta é: olhe para Cristo, Cristo crucificado. Não há uma prova maior de amor, irmãos, do que alguém sacrificar o seu próprio filho por amor. Esse é um amor verdadeiro, esse é um amor puro, um amor santo, um amor inigualável, um amor que excede o nosso entendimento, um amor que vai além da nossa compreensão. Esse amor, ele é expresso por Deus, não somente em forma de promessa, não somente em forma de palavra, mas em forma de um acontecimento real. Irmãos, o cristianismo é real, Cristo é real, Ele é de verdade, Ele veio em forma de homem. Na época em que Jesus veio e depois Ele ascendeu aos céus, depois da sua morte, muitas pessoas acreditavam que Jesus tinha vindo com um corpo diferenciado, que não era bem material,
outros acreditavam que ele veio em espírito, outros acreditavam que ele nem veio, e eles tinham várias crenças, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela que Deus se fez carne, é o Deus encarnado, que veio a esse mundo, que viveu entre nós, que sofreu as nossas dores, sofreu as nossas tentações, que foi preso pelos homens pecadores, que o condenaram e que o mataram. Nós deveríamos pensar mais a respeito disso, que Jesus Cristo não veio para criar alguma norma e regra para nós. Jesus Cristo ele não veio para inventar alguma coisa diferente. Jesus Cristo não veio para criar uma nova religião ou várias religiões. Jesus Cristo ele vem de uma forma poderosa, incrível, de uma forma milagrosa, porém ele vem de uma forma que nós podemos agora entender isso. Ele mesmo falou: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não está falando de uma imposição de normas. Ele não está falando de você criar todo um sistemão religioso para servir a Deus. Isso já existia. A lei já estava lá. Os sacrifícios eram feitos no templo. Os judeus eram muito bons nessa religiosidade toda. Aí Jesus Cristo vem e ele cumpre toda essa lei. Ele obedece a Deus. Ele faz o que é para fazer. E o resumo de tudo isso, ele mesmo nos dá: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Irmãos, nós temos hoje uma liberdade muito grande. Nós saímos dos muros que cercam uma denominação religiosa. Nós saímos de um sistema religioso para termos a liberdade que nós precisamos, a liberdade em Cristo, a liberdade de falar com o Deus eterno, soberano e poderoso. Às vezes você não se dá conta, talvez você já acostumou, mas quando você dobra os teus joelhos, ou às vezes quando não dobra, o importante é quando você fala com Deus, você está falando com o Deus que criou todas as coisas, com um Deus grande, um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus poderoso. Olha, quando nós vamos observar os atributos de Deus, as perfeições de Deus, e aí nós chegamos com o nosso jeitão todo desengonçado, né, para orar, com o nosso jeitão todo estranho, né, e a gente começa a falar com Deus, a gente fala: Deus, me socorre, Deus, eu preciso do Senhor, e a gente ora pelas famílias, e a gente ora pela salvação dos nossos parentes, e a gente ora por tantas coisas, né? E na oração nós estamos falando com um Deus absolutamente perfeito, e esse Deus absolutamente perfeito e tão santo, que outrora era intocável por nós, era inatingível por nós, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Agora não, agora Jesus Cristo vem e rompe essa barreira, e nós podemos olhar para esse Deus que é o nosso Pai e falar com Ele, expor as nossas dificuldades. Sabe, irmãos, nós não temos nenhum motivo para esbravejar uns contra os outros. Nós não temos nenhum motivo para brigar uns com os outros. Nós não temos nenhum motivo para andar nervosos, preocupados com o dia de amanhã, porque nós temos um Deus forte e poderoso do nosso lado, um Deus que nos ama de verdade, um Deus que enviou o seu único Filho para nos salvar.
Sabe, eu já vi gente falando: Deus parece que não ouve minha oração, parece que Deus não fala comigo, eu não sei, eu oro e a resposta não vem. Mas eu digo para você, a resposta está aqui. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Será que Deus ouve minhas orações mesmo, pastor? Ele ouve. E a resposta, sabe qual é a resposta de Deus? Cristo crucificado, porque Cristo crucificado levou sobre si os teus pecados, e agora não há separação entre você e Deus. Deus ouve sim tua oração. Ele ama você de verdade. Você que é a igreja do Senhor é amado por Deus. Como será o meu dia amanhã? Nós não sabemos. Como será a minha vida daqui a 5, 10 anos? Nós não sabemos. Então uma coisa é certa: quando nós olhamos para Cristo, crucificado por causa dos nossos pecados, nós temos o que nós mais precisamos. Nós temos a segurança em Deus. Sabendo que Deus nos ama, o que mais é que nós vamos querer? Sabe, você é amado por um Deus que é dono de todas as coisas. Ele é dono de tudo que nós podemos ver. Ele é dono de tudo que nós podemos até não enxergar. Mas Ele é soberano e rei, Ele governa todas as coisas. Pastor, mas eu queria sim ver alguma coisa. Eu queria ver de repente um anjo, né? Tem gente que ora para ver anjo. Eu queria um milagre na minha vida. Tem uma área na minha vida que está precisando de um milagre. Eu digo uma coisa para você: se Deus quiser fazer, Ele faz, e faz mesmo. Não há nada impossível para Deus. Eu digo mais, irmão, se você crê nessa verdade, se você crê realmente nessa verdade, você vai viver de acordo com essa verdade. Você vai viver de acordo com o que Deus nos ensina. Quando nós estamos nervosos, irritados, preocupados, e nós passamos a pensar no que Cristo fez por nós, nós passamos a pensar em cada açoite dado em Jesus Cristo. Nós passamos a pensar na coroa com que o coroaram. Nós passamos a pensar na cruz terrível que deram para Ele carregar. Nós passamos a pensarmos os cravos que Ele recebeu. Ele foi cravado numa cruz. Nós passamos a meditar em Cristo na cruz, recebendo o castigo em nosso lugar, sem merecer. Ele manso, como ovelha muda, indo para o matadouro. Ele sabendo que estava sofrendo por nossa causa, por causa de nós. E Jesus Cristo crucificado, Ele leva de verdade, irmãos, sobre si a nossa culpa. A resposta para a nossa salvação está em Cristo. A nossa justificação está em Cristo. Nós insistimos muito com isso. Você pode até pensar, mas por que é pregado? E eu vejo gente prega e de repente a gente pergunta para os crentes de hoje. Os crentes não estão entendendo. A salvação, o descanso, o sossego que nós precisamos está em Cristo e Ele crucificado. Irmãos, uma pessoa que ela vive errando, vive em conflito com ela mesma, vive se martirizando, vive se condenando: eu sou culpado, eu não faço nada certo, eu sou terrível, eu sou isso, aquilo. Irmãos, para um pouco, pisa no freio da tua vida, segura um pouquinho e olhe para Cristo. Jesus levou sobre si a tua culpa, então você tem esse acesso a Deus, você tem o amor de Deus. Deus olha para você e apesar do que você é, apesar do que nós somos, Ele nos declara inocentes. Deus nos inocenta, porque Cristo crucificado
nos libertou da condenação, nos libertou dos males do pecado. Ele nos libertou da condenação, ou seja, das consequências que o pecado trouxe para o ser humano. Agora, irmãos, por que eu vou andar preocupado então? Por que eu vou ficar preocupado com coisas que estão acontecendo aqui nesse século? Você já reparou como nós somos tão assim dados a ser movidos assim por aquilo que nós vemos? Nós somos movidos pelas coisas que estão acontecendo muito próximas de nós, e nós não conseguimos enxergar longe. Nós não conseguimos enxergar 5 passos além do que nós podemos ver. Isso é ruim. Nós estamos no curso de teologia estudando a história da igreja, crentes sofrendo, martirizados, sendo queimados, assassinados por causa do Evangelho, e a vida deles era o Evangelho. Eles não podiam nem ter uma Bíblia como a nossa, eles tinham um livro e outro livro, as Bíblias eram queimadas, os irmãos eram levados à fogueira. E nós estamos preocupados, irmãos, se nós vamos ter um celular melhor amanhã, uma casa melhor amanhã, um emprego melhor amanhã, sendo que Deus já deu o que nós precisávamos. Pastor, qual é a minha situação hoje? Eu vou dizer a tua situação espiritual. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor da tua vida, o milagre já foi feito no teu coração, e verdadeiramente você é um filho de Deus, e você não precisa se preocupar com coisa alguma. Jesus disse: buscai primeiro as coisas do reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, se você não crê em Jesus, se você não lê esse discurso de Paulo, que é inspirado pelo Espírito Santo, de que Deus já deu a resposta que você precisava, então ande preocupado. Viva uma vida terrível, viva uma vida totalmente sem sossego, viva uma vida assim literalmente desgraçada, sem a graça de Deus. Viva uma vida de tristeza, viva uma vida de guerra, de encrenca dentro de você, maltrate todo mundo, perca o prazer em viver, deseje a morte o quanto antes, mas depois da morte ainda você não encontrará descanso, porque você irá para a perdição eterna. Agora, você que crê em Jesus, você é uma ovelha de Cristo, e você tem paz no teu coração, você tem vida e vida em abundância, você tem vida dada por Deus, você tem vida em Jesus Cristo. Então viva feliz com Ele, viva andando com Ele, conversando com Ele, em paz com todas as pessoas que estão à volta. Viva o amor que Cristo ensinou, viva o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Graças a Deus por isso. Eu convido você a ficar em pé nesse momento.